Olá, pessoal! Esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Cálculos Químicos 2. Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o Biscoitinho de Cálculos Químicos 2. Vamos lá! Em uma certa quantidade de mármore temos uma massa de 300 gramas de carbonato de cálcio. Se quiséssemos transformar essa mesma quantidade de carbonato de cálcio para um número de moléculas, que valor encontraríamos? Então vamos lá. Primeiro vamos sempre escrever o que a gente sabe sobre o carbonato de cálcio em mol. Então lembre-se que a gente sempre fala em sala. Sempre começar com 1 mol, certo? Porque 1 mol tem a massa fixa da substância. Então o que eu vou escrever aqui? 1 mol do CaCO3 vai ter, vamos lá, o cálcio é 40, o carbono é 12 e o O é 16, que vai ser vezes 3. Essa soma indivíduo vai dar 100. Então, 1 mol de CaCO3 tem 100 gramas e 1 mol de qualquer substância, no caso aqui é uma molécula, 1 mol de moléculas você vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas aproximadamente. Aproximando a constante de Avogadro para isso aí, então 6 vezes 10 a 23. Então você vai ter o seguinte, se 1 mol tem 100 gramas e 6 vezes 10 a 23 moléculas, se eu tiver 300 gramas de carbonato de cálcio, eu vou ter X moléculas. Então X vai ser igual. Daqui para cá, o que você fez daqui para cá? Daqui para cá você multiplicou por 3. Então daqui para cá você também vai ter que multiplicar por 3. Então daqui para cá, se multiplicar por 3, 18 vezes 10 a 23 moléculas. Como esse número aqui está grande, para o lado de uma potência, a gente vai ter que adicionar uma vírgula aqui. Toda vez que você tiver que adicionar uma vírgula, você adiciona um valor, um 10 aqui na potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Está resolvido. Logo, como é uma questão objetiva, é a letra C. Bom, a 2 fala assim: o consumo excessivo de sal pode acarretar um aumento da pressão das artérias, também chamada de hipertensão. Para evitar esse problema, o Ministério da Saúde recomenda um consumo diário máximo de 1,7 gramas de sódio. Calcule o valor de íon em sódio consumido por uma pessoa que consome a quantidade de sal máxima recomendada. Muito bem. Então, se tem 1,7 gramas de sódio, primeiro vamos começar com o que a gente sabe sobre o sódio. 1 mol de íon sódio, agora está falando de íon. 1 mol de íon sódio, a gente vai na tabela e vê que o sódio pesa 23, então 23 gramas. Lembrando ao Capadócio que esse mais aqui não interfere em nada na massa fixa dele, tudo bem? Então, 1 mol de Na+, tem 23 gramas, que vai ter então 6 vezes 10 a 23 íons sódio. Quando for molécula, a gente põe molécula. Quando for átomo, a gente põe átomo. Quando for íon, a gente põe íon. Quando for beijos, você põe beijos. Quando for bananas, você põe bananas. Então vamos lá. Se você tem então 1,7 gramas, você vai ter X. Então aqui não tem jeito. Aí fica 1,7 vezes 6 vezes 10 a 23 divididos por 23. Bom, 1,7 vezes 6 vezes 10 a 23 dá 10,2. 10,2 vezes 10 a 23 divididos por 23. Esse valor aqui vai ser, fiz a conta ali, 0,44 vezes 10 a 23. Então, esse número aqui está menor do que 1. Como esse número aqui está menor que 1, você tem que andar com uma vírgula. Então, vai ficar 4,4 vezes 10 a 22 íons, aproximadamente. Muito bom. A 3 fala: o permanganato de potássio é vendido em uma solução aquosa roxa para o tratamento de feridas como a catapora, sendo K igual a 39, Mn igual a 55 e O igual a 16. Então vamos lá. K, 39
O Mn 55 e o oxigênio é 16 vezes 4 dá 64. Então soma aqui indivíduo. Vai ficar 9 com 5, 14 com 4, 18 vai 1. 6 com 5, 11, 12, 13, 14, 15, 158. Então, coloque tudo que você sabe sobre esse composto. 1 mol corresponde a 158 gramas, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Guarda, 1 mol da substância vai equivaler à massa fixa dele em grama, tá? A massa fixa sempre expressa em grama. A unidade de massa atômica referente ao carbono em grama vai ter 6 vezes 10 a 23 da coisa, tá? Guarda isso aqui. Esquece teu nome, mas não esquece isso. Vai usar isso aqui em todas. Bom, vezes 10 a 23 moléculas. Como você tem uma quantidade de 3 vezes 10 a 22 moléculas, você vai ter uma massa X. Logo, tem que avaliar esses. Daqui para cá, o indivíduo, o que você fez? De 6 para 3 foi a metade. Então, quanto é que é a metade de 158? 79. De 10 a 23 para 10 a 22, você dividiu por 10. Ou andou uma vírgula, que é a mesma coisa. Então, anda uma vírgula aqui também. 7,9 gramas. Então, tem essa resposta? Tem, letra B. Certo? Vamos lá, 4. O ouro é um metal pouco reativo que pode ser encontrado na natureza na forma do metal. O ouro puro é classificado como ouro 24 quilates. Então, ele é classificado como ouro 24 quilates quando ele está na forma pura. Então, 24 quilates é puro. Suas ligas com prata e cobre têm diferentes graus de dureza e coloração. São classificados de acordo com a proporção do ouro que contém. Por exemplo, o ouro de 10 e 14 quilates contém, respectivamente, parte e massa de ouro. Um estudante resolveu investigar a quantidade de átomos de ouro em uma joia que havia dado à sua namorada. Esse estudante não tinha o que fazer para fazer isso, né? Bom, considerando que isso é só uma hipótese, sabendo que a joia era de 18 quilates e que a massa da peça era essa massa aí, 26,25, ele quer saber a quantidade de átomos de ouro que vai ter. Então, como é que tu vai fazer, indivíduo? Primeiro o seguinte, olha só. O ouro, se a joia é de 18 quilates, não é de ouro puro, concorda? Então, você vai fazer uma conta assim. 24 quilates equivale a 100% de ouro na amostra, certo? No anel. Mas como ele é de 18 quilates, então você vai ter uma porcentagem X. Então, X vai ser igual a 18 vezes 100 divididos por 24. Como você é um ser inteligente, o que você vai fazer? Você vai dividir aqui por 6, que vai dar 3. Né? Você vai dividir aqui por 6, que vai dar 4. E agora, você pode fazer assim. Você pode dividir isso aqui por 4, que dá 1. E isso aqui por 4, que dá 25. Então, 3 vezes 25, 75%. Certo? 75%. Bom, como a massa da peça é de 26,25 gramas, então só 75% dela que é de ouro puro. Então, vai ficar 26,25 é 100% da amostra desse ouro branco aí. Como você tem 75%, vai dar X. X vai dar uma massa aproximadamente de 19,70 gramas. Pode fazer a conta que vai dar isso aí, tá? Muito bem. 1 mol de ouro tem, olha a massa do ouro aqui, ó, 197 gramas. E 1 mol de ouro tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro. Você está falando só do AU, então é um átomo. Então, átomo aqui, tudo bem?
Logo, se você tem 19,7 gramas, você tem X. Então, X daqui para cá, você só andou uma casa, você dividiu por 10. Logo aqui também você vai dividir por 10. Mais fácil colocar 6 vezes 10 a 22 átomos de ouro. Então, isso aqui é na letra C. Na 5, o polo de gás químico a ser implantado no estado do Rio irá produzir alcenos de baixo peso molecular a partir do craqueamento térmico do gás natural da bacia de Campos. Além de sua utilização como matéria-prima para polimerização, os alcenos são também intermediários importantes na produção de diversos compostos químicos, como por exemplo o etileno. Bom, ele está me dizendo que o etileno é esse cara aqui. Vamos escrever tudo que a gente sabe sobre etileno. 1 mol dele, de C2H4. O carbono é 12. 12 vezes 2, 24. 25, 26, 27, 28. Então, vão dar 28 gramas. Não esquece que o carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Que tem, então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de etileno. Como você tem 3,6 vezes 10 a 25 moléculas, você vai ter X. O indivíduo, daqui para cá, o que você fez? O 36 é 6 vezes esse valor. É 6 vezes andando uma casa, não é isso? Então, 28 vezes 6, aqui é 28 vezes 6, 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15 e 16. 168. Andando uma casa dá 16,8. 16,8. Só que além disso, você passou de 23 para 25. Você passou de 26 para 23 para 25, perdão. Você multiplicou por 100, 10 ao quadrado, não é isso? Então isso aqui é vezes 10 ao quadrado. Isso vezes 10 ao quadrado dá 168, não é isso? 1.680 gramas. Como ele pediu em quilos, você presta atenção que ele é dividido por 1.000. 1, 2, 3. 1,68 quilos. Essa é a resposta. Muito divertido fazer isso. Vamos lá. 6. Considere um copo que contenha 180 ml de água. Bom, 180 ml de água, como a densidade da água é de 1 grama por mililitro, como está aqui, então você não precisa ser muito inteligente para saber que 180 ml de água é a mesma coisa que 180 gramas de água. É isso que ele está te dando. Isso porque a densidade é 1. Se te der um outro líquido com outra densidade, você vai ter que fazer a conta. Lembra que densidade, olha para cá, densidade é massa por volume. Se a densidade é 1, a massa, o volume é 180 ml. Então, se você multiplicar cruzado aqui, a massa vai ser 180 gramas. Desculpa a desorganização, que isso aqui poderia ser feito aqui embaixo, né? Mas não sei se eu vou precisar desse espaço aqui embaixo para poder fazer. Beleza? Vamos lá. 180 gramas que ele está me dando de massa. O que ele quer? O número de mols de moléculas. Toda vez que ele pronunciar a palavra mol, porque ele quer mol, hein? Não é molécula, não. Mol de molécula, porque mol tem que ser de alguma coisa, né? Mol de moléculas. Aqui ele quer o número de moléculas também, o número total de átomos. Vamos ver. Tudo que a gente sabe sobre a água. 1 mol, deixa eu trocar a cor. Deixa eu voltar. Volta. Vamos lá. Vamos aqui de roxo. O que eu sei sobre a água? 1 mol de água contém, quanto é que dá o peso da água? 18 gramas, porque o O é 16 e o H é 1, mais 2 vai ficar 18. 1 mol de água tem 18 gramas, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E, preste atenção, quantos átomos eu tenho em uma molécula? Uma molécula de água, eu tenho 3 átomos totais. Concordam comigo? Em uma molécula, eu tenho 3 átomos. 2 aqui e 1 aqui, não é isso? Uma molécula de água, H2O, tem 3 átomos. Então, em 6 vezes 10 a 23 moléculas, você tem quantos átomos? Você vai ter 18 vezes 10 a 23 átomos. Eu vou botar assim, sem me preocupar ainda, porque não é o resultado final.
18 vezes 10 a 23 átomos. Que na verdade teria que pôr 1,8 vezes 10 a 24, porque esse número está grande. Mas pode deixar sempre que a gente não resolveu ainda o problema. Bom, isso tudo aqui eu sei em relação à molécula de água. Agora eu vou para o que ele quer. Quanto é que ele está me dando? É 180 gramas? Então em 180 gramas eu vou ter quantos mols? Daqui para cá tu multiplicou por 10. Então lá também vou multiplicar por 10. 10 mols. Isso é 10 mols. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Só pode ser a letra A e a letra C. Muito bem. Se 18 tem 6 vezes 10 dá 23, 180 vai ter o quê? 60 vezes 10 você multiplicou por 10, aqui você multiplicar por 10. X é igual a 60 vezes 10 a 23, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 24, botando esse zero aqui para dentro da potência. Então, 6 vezes 10 a 24 moléculas. Bom, e puxa mais o x para cá. Se 18 tem 18, 180 vai ter 180. 180 vezes 10 a 23 átomos. Que é a mesma coisa que 18 vezes 10 a 24 átomos. Que é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 a 25 átomos totais. Que caracteriza, então, a letra A. A questão 7 fala assim: o gás carbônico é usado, dentre outros fins, na gaseificação de bebidas como refrigerante. Considere que uma determinada marca de refrigerante possua, em 1 litro, uma massa de 220 gramas de gás carbônico. Calcule, com base nesse valor, o número de mols de moléculas de CO2. Lembre que se ele falar mol, você calcular mol. Tudo que a gente sabe sobre o CO2, 1 mol de CO2, tem o carbono é 12 e o O é 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 com 12, 44. 1 mol tem 44, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Como ele está me dando 220 gramas, eu vou ter x mols. Vou botar o x para cá. O 22 em relação ao 44 é a metade. Então é metade multiplicado por 10, por causa desse zero. Quanto é que é metade de 1? Meio. Multiplicado por 10, então o número de mols é igual a 5 mols. O número de moléculas de CO2. Aí a gente vai puxar para cá. Repetindo, 22 é metade de 44. Metade de 6 vezes 10 a 23. 3 vezes 10 a 23. Como tem que multiplicar por 10, que ainda tem esse zero, então esse x aqui vai ser igual a 3 vezes 10 a 24. Então, x aqui é igual a 3 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. Bom, número de átomos de oxigênio nessa massa. Vamos lá. Uma molécula de CO2 é formada de 2 átomos de oxigênio. Como você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas em 1 mol, a gente colocar aqui do ladinho, eu vou ter quantos átomos de oxigênio? Vou ter 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, quer dizer que 1 mol de CO2 tem 44 gramas, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, e dentro dessas 6 vezes 10 a 23 moléculas você tem 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Como você tem 220 gramas, mais uma vez você tem a metade vezes 10. Metade de 12 é 6, vezes 10, com esse 10 a 23 aqui vai ficar 6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Essa é a resposta. Muito bem. A questão 8 fala assim: o ácido sulfúrico e enxofre está na família 6A mais 6, o O é menos 2. Quando a gente cruza, fica S2O6, que quando eu simplifico, vai dar SO3. SO3, quando recebe água, a gente tem que cruzar e afogar para achar o oxiácido. Então vai ficar H2SO4. O peso do H2SO4 vai ficar 2 mais 32 do enxofre, mais 16 vezes 4. Essa soma dá 98. Então, 1 mol tem
98 gramas, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Olha o que ele está me dando, uma amostra de 196 miligramas. Lembra que miligrama você não pode usar, miligrama é 10 a menos 3 gramas. Então você tem 196 vezes 10 a menos 3 gramas. E ele perguntou qual é o número de átomos totais. Bom, quantos átomos eu tenho no H2SO4? Uma molécula tem 7 átomos, não é isso? 4 de oxigênio, 1 de enxofre e 2 de H. Bom, então em 6 vezes 10 a 23, para eu colocar aqui do lado, eu vou ter x. Então x é igual a 42 vezes 10 a 23 átomos totais. Então, vamos botar o x para cá. Então, o x para cá. 98 para 196, o que você fez? Você dobrou, multiplicou por 2. Você daqui para cá multiplicou por 2. Eu troquei de cor ali e não trocou. Droga. Vamos lá. Daqui para cá você multiplicou por 2 e botou um 10 a menos 3. Então daqui para cá você também vai multiplicar por 2, que dá 84. E multiplicar por 10 a menos 3. 10 a 23 com 10 a menos 3 vai ficar 10 a 20. Então vamos botar uma casinha aqui, porque esse número está grande. 8,4 vezes 10 a 21 átomos totais. Então tá aí a resposta. Certo? 8,4 vezes 10 a 21 átomos totais. 9. Em condições normais, um adulto em seu processo de respiração lança diariamente na atmosfera 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo de gás carbônico. Então, ao decorrer do dia, qual é a quantidade de moléculas que você vai lançar? Vamos escrever mais uma vez tudo que a gente sabe sobre o gás carbônico. 1 mol de CO2, o peso a gente já calculou que era 44 gramas, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como você tem 1.000 gramas, que é a quantidade que ele me deu, está para x, é só isso. Então, x vai ser igual a 1.000 vezes 6 vezes 10 a 23, divididos por 44. Resolvendo essa conta aí, que eu já fiz aqui, deu 1,36 vezes 10 a 25 moléculas. Então, a resposta mais próxima disso é a letra B. A questão número 10 fala assim: a região metropolitana de Goiânia tem apresentado um aumento significativo com o número de veículos de passeio. Estima-se que um veículo movido a gasolina emita 160 gramas de gás carbônico a cada 1 km percorrido. Considerando o número de veículos licenciados em 2020 igual a 1.350.000 veículos e que a distância média percorrida anualmente por um veículo seja de 10.000 km, conclui-se que a quantidade de gás carbônico em mols emitida no ano de 2020 será aproximadamente igual a muita coisa. Vamos ver. Primeiro, a gente pode admitir o seguinte: se ele emite 160 gramas de CO2 a cada quilômetro, se você está considerando que são 10.000 quilômetros, você vai ter a massa de gás carbônico X, que vai ser 160 vezes 10.000. 10.000 é 1, 2, 3, 4. É 10 a quarta. Isso é a mesma coisa que 16 vezes 10 a quinta, que é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 a sexta grama. 1,6 toneladas de gás carbônico, se ele perguntasse. Muito bem, mas ele diz que isso aqui é por veículo, né? Estou dizendo que é um veículo, certo? Bom, se um veículo libera isso, 1,6 vezes 10 a sexta, então se você tem 1.350.000 veículos, você vai ter X. Então X, se você fizer essa conta, vai dar 216 vezes 10 a décima grama de gás carbônico. Como 1 mol de gás carbônico tem o peso de 44 gramas, então 216 vezes 10 a décima grama, você vai ter X mols.
Esse 44 com 216, certamente eles são múltiplos. Você pode cortar. Cortando, isso aqui vai dar... Já vou botar a resposta direto, porque eu já fiz a conta aqui, tá, gente? Só para os vídeos não ficar muito longo. Vai ser igual a 4,9 vezes 10 a décima. 4,9 vezes 10 a décima. Esse valor aqui é aproximadamente a 5 vezes 10 a décima mol. Mol pra caramba. 5 vezes 10 a décima. Se fosse em moléculas, se ele perguntasse em moléculas, um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se você tem 5 vezes 10 a décima, você teria x. Você vezes 5, 30. 10 a décima com 10 a 23 vai ficar vezes 10 a 33. Ou seja, a resposta seria 3 vezes 10 a 34 moléculas. Ele não perguntou isso, né? Obviamente. Ele perguntou o número de mol, já está respondido. Mas se ele perguntasse o número de moléculas, seria isso. Muito obrigado. Um beijo.